Olá, espero que vocês estejam bem. Eh, Vamos tratar aqui de caracterização do salário e tipos de salário. Só vamos lembrar que eu faço, teoricamente, doutrinariamente, uma distinção na qual salário é parcela contraprestativa elementar, básica, tendente a pagar por tempo de vida, saber fazer, força produtiva, como queiram. E remuneração é o conjunto das parcelas contraprestativas que o empregador paga ao empregado em decorrência do contrato, sendo o salário uma das parcelas contraprestativas componentes da remuneração. Isso aqui, essa definição, nós temos em outros vídeos aqui no canal. Então vamos caracterizar salário como essa parcela contraprestativa principal, elementar. Essa caracterização tem por base a doutrina clássica, dentre elas a obra do professor Maurício Godinho Delgado, e você encontra também no meu curso de Direito do Trabalho, editora RTM. Como esse é um vídeo curtinho, peço que você já deixe o seu joinha aí para nós, se inscreva aí no canal, importante, e compartilhe com seus colegas estudantes. Primeiro, primeira característica é o caráter alimentar. Nós sabemos que a regra geral no capitalismo é que a classe que vive do trabalho depende do salário, né? A imensa maioria das pessoas do mundo, despossuidora essa maioria dos meios de produção, pessoas hipossuficientes, elas só podem viver minimamente com dignidade se venderem, se dispuserem no mercado seu tempo de vida, sua força produtiva, seu saber fazer. Então, essa contraprestação elementar básica tem característica alimentar e essa característica ela traz algumas repercussões tanto no direito material como principalmente no direito processual. A segunda característica é o seu caráter forfetário ou de alteridade. Quer dizer que independentemente do sucesso ou do insucesso do empregador, de conseguir ou não realizar o empreendimento, a obrigação dele não se transfere para o empregado e a sua obrigação de prestar salário, ela não pode ser afastada por nenhum motivo, salvo pouquíssimas exceções. Terceira característica é da indisponibilidade. O empregado não pode dispor da cláusula salarial, não pode afastar a cláusula salarial, não pode abrir mão do salário. No mesmo sentido, o salário é irredutível, constitucionalmente assegurado esse direito no artigo 7º, inciso 6, ressalvado o disposto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Periodicidade significa que o salário tem que ser pago todo mês, sempre, pelo menos uma vez por mês, né? Ele pode ser ajustado e pago por dia, semana, quinzena ou mês, não mais do que um mês. Então, pelo menos uma vez por mês tem que haver salário. Sua continuidade significa que num contrato por tempo indeterminado, ou mesmo no contrato por tempo determinado, com duração superior a um mês, sempre vai haver a obrigação salarial a cargo do empregador. Por último, a característica de pós-numeração. Primeiro eu trabalho, primeiro o empregado entrega seu tempo de vida, seu saber fazer, sua força produtiva, e num segundo momento, num momento posterior, o empregador quantifica isso e paga. Então, primeiro a prestação,
depois a contraprestação. Aí dizer-se de pós-numeração. Com relação aos tipos, o salário pode ser aferido e pago por unidade de tempo, por unidade de obra ou por unidade de tarefa. A situação mais comum é a de salário por unidade de tempo. No salário por unidade de tempo, o que se paga, como o nome indica, é tempo à disposição. Então, o empregador e o empregado, em cláusula contratual, verbal ou escrita, né, eles vão estabelecer qual é a unidade de tempo. Hora, dia, semana, quinzena ou mês. Escolhida uma dessas unidades de tempo, nós vamos atribuir a essa unidade de tempo escolhida um valor em reais. Por exemplo, R$ 10 por hora, R$ 80 por dia, R$ 500 por semana, R$ 1.800 por mês, exemplificativamente. Então, nós vamos escolher uma unidade de tempo e vamos dar a essa unidade de tempo um valor em reais. Simples, que é o mais comum. O padrão brasileiro é salário mínimo hora ou salário mínimo mês. Mas é possível também que o empregador escolha, normalmente essa escolha é dele, pagar por unidade de obra, e daí produção, percentagens, comissões. Temos vídeo aqui no canal sobre comissionamento. Aqui nós temos então um salário variável e ele varia de acordo com a produtividade. Então, se o empregado costura mais pares de sapato, ele receberá mais salário. Digamos que ele receba R$ 5 por par de sapato costurado. Se ele vende mais, ele tem uma produtividade melhor e aí um comissionamento melhor. Então, no salário por unidade de obra, nós teremos um salário variável de acordo com a produtividade. Então, quanto mais eu produzo, mais eu recebo, quanto menos eu produzo, menos eu recebo. E essa quantificação final em reais, ela é variável. Então, o empregador pode, desde que, artigo 7º, inciso 7 da Constituição, ele respeite o valor do salário mínimo. Por fim, o salário-tarefa, que conjuga tempo e produção, e é a situação menos frequente no cotidiano laborativo brasileiro. Aqui o empregador estabelece uma produção a ser alcançada num tempo determinado. Alcançada a produção no tempo, paga-se a tarifa, paga-se o valor. Por exemplo, você tem que montar 25 equipamentos eletrônicos quaisquer em uma semana de trabalho com 5 dias. Feito isso, você recebe R$ 2.000. Não é uma situação muito comum, mas é possível. Então, nós vamos conjugar aqui, ao mesmo tempo, uma produção, e essa produção deve ser alcançada num tempo, e se alcançada a produção no tempo, paga-se o valor em reais. Não alcançado, paga-se proporcionalmente. Alcançada a produção antes do tempo, pode findar a prestação ou prosseguir em outras bases remuneratórias ou nas mesmas com acréscimo. De toda forma, não é muito comum essa situação, mas ela é uma situação possível. Então, regra geral, esses tipos, esses modos são fixados em cláusula contratual, muitas vezes, ou na maioria delas, por decisão do empregador, respeitado sempre o valor do salário mínimo, independentemente da escolha. E aí, no Brasil, salário mínimo hora. Temos outros vídeos no canal em que eu trato disso. Mas, de qualquer modo, podemos contratar salário e pagar por tempo, por obra, que eu chamo normalmente de salário produção, ou por unidade de tarefa. Então, hoje era só isso. Agradeço a atenção de vocês, pedindo novamente uma atenção aí especial
com seu joinha, com a sua indicação desse vídeo e os meus agradecimentos novamente. Até mais.